Salmo 113 combina dois atributos do nosso Deus. Quando analisado friamente numa perspectiva meramente horizontal, é difícil entendermos a combinação dos dois, que é a sua majestade e a sua misericórdia. Majestade e misericórdia de Deus, como que eles andam juntos. E eu espero que o Salmo 113 provoque você a pensar sobre isso e que a palavra de Deus imprima no seu coração o consolo que esses dois atributos tecem no coração do cristão. Majestade e misericórdia. Pense no seguinte: você já viu isso por aí? Fulano é importante demais para se importar. Já viu isso? Fulano é importante demais para se importar. Talvez alguém que você conheceu na sua infância, você teve um certo convívio, essa pessoa tomou rumos diferentes, entrou por uma carreira e uma carreira de sucesso. Dinheiro, fama, talvez o poder, subiu na cabeça desse indivíduo e hoje ele não fala mais com você. Ele se tornou alguém snob, importante demais para se importar com você, reles mortal. Quando alguém começa a despontar, quando alguém começa a ter sucesso, é possível que ela deixe de se importar com os meros mortais, pessoas finitas como nós. Talvez alguém comece a se despontar em níveis menores e ainda assim cresce em arrogância, deixando de se importar com as pessoas ao seu redor. Importância, grandeza e compaixão, bondade, raramente andam juntas. Raramente são virtudes vistas na mesma pessoa. E quando são vistas na mesma pessoa, causam um grande impacto ao redor das pessoas. Quando grandeza, quando bondade andam juntas, a combinação abençoa muitas pessoas. Alguém grande que ao mesmo tempo bondoso é capaz de abençoar, ser canal de bênção para muitas pessoas. Não é à toa então que Provérbios capítulo 31, versículos 1 a 5, vai ser projetado para você, diz o seguinte: Provérbios capítulo 31, versículos 1 a 5, são as palavras de uma mãe para um filho, no contexto de reinado, e diz o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, meu filho, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. O rei tinha um papel singular na antiguidade, na época do reinado de Israel, de promover justiça e de ser um veículo de benevolência para os aflitos. Mas se o rei se esquecesse de sua função e ficasse cheio da sua própria importância, ele deixaria de se importar com os aflitos. Existem inúmeros casos disso. Provérbios continua nos dando essa mentalidade, a combinação da grandeza de um rei com a sua misericórdia. Presta atenção. Reis recebiam autoridade para o bem do povo. Quando o rei enchia seu coração de sua própria importância, ele deixava de se importar. Nós vemos hoje governos dos dias de hoje fazendo o mesmo. Prometem bondade na campanha eleitoral que eles prometem, mas quando chegam na posição de importância, deixam de se importar. Provérbios diz muito sobre isso. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Na lógica divina, majestade, grandeza está ligado com bondade. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Grandeza e bondade caminham juntas na palavra de Deus. E o Salmo 113 nos traz instruções, nos traz informações de que a segurança do consolo que você recebe, pessoal, nas tribulações individuais de cada um, está ligado, está garantido, porque o nosso Deus é grande. Amém. Grandeza e bondade andam juntas e são perfeitamente combinadas na pessoa do nosso Deus. É em Deus, é no Senhor, o Criador dos céus e da terra, que nós temos a garantia de que Ele ouve as mais profundas e individuais aflições dos nossos corações. Você não pode ter dúvida disso, porque eu não sei como você entrou. Talvez já sem unha para roer, aflito em diversas circunstâncias,
com um Deus distante, com um Deus que não ouve a sua oração, você precisa ouvir que é a grandeza de Deus quem garante a pessoalidade da assistência que Ele vai dar para você. O nosso Deus é grande e por isso Ele sustenta. O nosso Deus é grande e por isso Ele assiste. Ele assiste cada uma das suas tribulações, seja ela qual for. Seja ela qual for. Salmo 113. Vamos ler o Salmo, depois entrar em alguns aspectos sobre ele e ver o que o Senhor quer nos dizer por isso. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele é do pó desvalido e do monturo necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Aleluia. O Salmo 113 é o primeiro salmo de um conjunto de salmos, conhecido como Halel, que são os salmos 113 a 118, que eram cantadas nas festas alegres do judaísmo antigo, Páscoa, por exemplo. É possível que o Salmo 113 e o Salmo 114 fosse cantado por Jesus no cenáculo um pouco antes deles comerem a refeição da Páscoa, e que os Salmos 115 a 118 tenham sido cantados depois. Essa era a tradição do judaísmo antigo. São esse conjunto, esse pequeno conjunto, os Salmos Halel, que nada mais significa do que louvor. O Salmo 113 é um hino de louvor que exalta a majestade e a misericórdia de Deus, a transcendência e a imanência de Deus. Transcendência, o seu atributo de ser muito, muito, muito grande. E a imanência, o seu atributo de, ainda que seja grande, de estar perto. Deus é grande e está perto ao mesmo tempo. O Salmo contém os elementos típicos de um salmo de louvor. Ele nos chama a louvar e nos dá razões por que nós vamos louvar. Ele nos chama a louvar e das razões por que nós vamos louvar. Salmo 113, então, nos versículos 1 a 4, nos dá a primeira razão porque nós vamos louvar a Deus. Por que nós vamos louvar a Deus? Louve ao Senhor porque Ele é grande. Louve ao Senhor porque Ele é grande. Versículos 1 a 4 deixa muito claro a grandeza do nosso Deus. Mas quem deve louvar? Quem são aqueles que são chamados para louvar a Deus? Versículo 1. Aleluia. Louvai, servos do Senhor. O Salmo nos chama a louvar. Todos aqueles que são servos do Senhor são chamados a louvar. E quem são servos do Senhor? São aqueles que foram escolhidos por vontade de Deus e que responderam a esse chamado, chamando o Senhor de nosso Deus. Se você foi chamado por Deus e respondeu chamando de nosso Deus, você é um servo de Deus. Esse é o termo designado hoje para nós, aplicado no momento em que vivemos na história, cristãos. Se você é um cristão, você é um servo de Deus e você é chamado para louvá-lo. Louve ao Senhor, servo de Deus. É o que o Salmo nos chama, ele nos chama a louvar a Deus. Na perspectiva do salmista, nós estamos num ambiente ainda pré-cruz de Cristo, pré-vinda de Cristo. Hoje, quando nós lemos o Salmo depois da vinda de Cristo, são aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu único Senhor. Se você disse, sim Senhor, eu confesso que eu sou um pecador, me arrependo dos meus pecados, entra no meu coração, faz morada na minha vida e me transforma, você é um servo de Deus. E o que a palavra de Deus diz para você? Louve ao Senhor, responda à salvação que Ele lhe deu, louvando a Deus. O Salmo nos dá uma instrução inúmeras vezes, e isso é repetidamente presente nos Salmos, nos chamando a louvar. Porque se Ele não nos chama a louvar, nós não louvamos. Então Ele nos chama, louve ao Senhor, quem é servo de Deus. Você que é crente em Cristo Jesus, um cristão, você tem um chamado. Qual é o seu chamado? Louvar a Deus. Sua tarefa principal é louvar ao Senhor, e por isso sua adoração também é uma chamada de serviço. De serviço. Nós, servos do Senhor, chamados para adorar, entendemos que a nossa adoração é parte do nosso serviço a Ele. Pare e pense nos elementos presentes aqui neste culto, nesse salão. É tão fácil a gente esquecer o que de fato está acontecendo aqui. Nós somos um povo
uma comunidade de pecadores que nos aproximamos de um Deus santo. Um Deus santo, 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 como fomos lembrar hoje no momento de louvor. É um Deus tão santo que Ele é separado de nós. Nós nos aproximamos com o sério risco de sermos fulminados por causa do nosso pecado. Talvez você tenha entrado aqui durante todos os cantos, estava voando, estava pensando em outras coisas, você veio com a motivação errada, você veio em pecado, você levantou mãos sujas de sangue, porque você tem ódio no seu coração, e você não foi fulminado. Sabe por que você não foi fulminado? Porque os únicos elementos do culto não são apenas o povo pecador e Deus santo. Há um mediador, há Jesus Cristo, há um sacrifício em nosso favor, que torna tudo isso possível. Então nos reunimos mediante um mediador, Jesus Cristo. É uma adoração cristã. Nós não somos fulminados como muitos foram no Antigo Testamento, porque o nosso mediador não é Moisés, o nosso mediador é Jesus Cristo. Amém. Então o salmo é lido na perspectiva do cristão, que é servo de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. A nossa confiança, ao qual nós louvamos a Deus no nosso culto cristocêntrico, é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é o centro. Então não somos fulminados. Mas esses não são os únicos elementos do culto de adoração. Nós proferimos louvores a Deus em resposta ao que Ele fez por nós. E agora nós paramos para ouvir a Sua palavra como um ato de adoração. A pregação é um ato de adoração em que todos fazem parte, não apenas o pregador. E você recebe a palavra de Deus e você é informado acerca de quem é o seu Deus. O Deus transcendente, acima de todas as coisas, distante, transcende. E ao mesmo tempo Ele está tão perto. Ele conhece o seu coração. Que fantástico! Então, servo de Deus, louve ao Senhor. Louve ao Senhor porque Ele é grande. Quem deve louvar? O servo de Deus. E o que deve louvar? Versículo 1 nos dá também. Nós louvamos o nome do Senhor. Louvamos o nome do Senhor. O que é o nome do Senhor? Nós não sabemos qual é o nome do Senhor. O nome do Senhor, Deus não cabe num nome, mas é o modo da presença do Senhor para a congregação. O nome do Senhor era importante para o povo de Israel. O nome do Senhor é importante para nós. Nós oramos no nome de Jesus, porque é o modo que a presença do Senhor se manifesta no meio da congregação. Nosso Deus não pode ser compreendido no espaço, nem visto por olho humano, mas Ele está disponível no nome que carrega a sua identidade. Então, quando nós chamamos o Senhor, o nome do Senhor é uma referência a quem Deus é, que não cabe no nome, que não cabe em nenhum espaço ordinário. Deus não está aqui dentro no sentido de como eu e você estamos. Deus está em todo lugar. Deus não pode habitar em casas feitas por mãos de homens, mas Deus habita o seu templo, a igreja. O Espírito Santo habita a igreja. Então o nome é a forma como esse Deus transcendente, que não está em lugar algum no sentido ordinário, se encontra presente no nosso meio. Quando nos reunimos como igreja, na presença de Deus, invocamos o nome do Senhor, Ele se faz presente no seu nome. Por isso, irmãos, a importância de zelarmos pelo nome de Deus. Não como algo místico, não como uma palavra que simplesmente uma mandiga cristã, evangélica, seja o que for, um talismã evangélico, mas porque o nome do Senhor, o Senhor, Jesus Cristo, se comunica a nós, no nosso meio. Louvamos então o nome do Senhor, colocando no sujeito de sentenças de louvor. Louvado seja o Senhor. O que nós louvamos? Louvamos o nome do Senhor. Louvamos o Senhor. Servos de Deus, louvem o nome do Senhor. Essa é a chamada do salmista para nós louvarmos a Deus. Louve o Senhor porque Ele é grande. Quando? Quando que nós devemos louvar o Senhor? Nós louvamos ao Senhor das 6h30, mais ou menos 7h30. Quando tem ceia dá um pouquinho mais. Dominicalmente, semanalmente, estamos louvando ao Senhor. Quando louvamos, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Agora e para sempre. E o nosso chamado de louvor está intimamente ligado à natureza do nosso Deus. Um Deus infinito merece louvor e infinito. Um Deus eterno que transcende o tempo merece louvor eterno. Quando nós devemos louvar ao Senhor? Agora e para sempre. Quem? Servos do Senhor. O que? Nome do Senhor. Quando? Agora e para sempre. Sempre louvando o Senhor. Onde? Onde louvamos ao Senhor?
Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Do nascimento do sol até o pôr do sol, de leste a oeste, do nascimento do sol até o pôr do sol. Isso envolve tudo, onde? Em todo o lugar. Louvamos ao Senhor por todo o tempo e em todo o lugar. Isso, meus irmãos, a chamada de louvor ao Senhor é também a nossa chamada missionária, porque há lugares desse sol que nasce, onde o sol se põe, que o nome do Senhor não é louvado. Eles precisam ouvir do nome do Senhor, porque há lugares desse planeta que o nome do Senhor ainda não é louvado. Cabe a nós, servos do Senhor, que conhecemos o nome do Senhor, que louvamos o Senhor todo o tempo, de levar o nome do Senhor em todo lugar, levando o nome de Deus em todo lugar, do nascimento do sol até o ocaso. Esse louvor se estende em todos os limites. E a constância do louvor não depende de sentimentos, mas do caráter de Deus. O salmista nos chama a louvar, independe dos seus sentimentos, mas são corações que se entregam ao caráter de Deus. Deus é grande, Deus é maior do que tudo, Deus é eterno, então louve ao Senhor em todo lugar. Deus é grande, então não depende dos seus sentimentos. Mas você não é uma máquina, você não tem um botão. Você é alguém que sofre, que tem dúvidas, que tem perguntas, que tem aflições. Mas é esse Deus grande que entra na tua história, levando você a louvar, não talvez por causa da grandeza dele, mas por causa da bondade dele. E aí você vê quão grande ele é, quão grande ele é. Louve ao Senhor porque ele é grande, porque louvar, versículo 4, excelso é o Senhor acima de todas as nações, de sua glória acima dos céus. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Excelso, o Senhor é superior. Louve a Deus porque Ele é supremo. Louve a Deus porque Ele é superior a cada um dos ídolos da nossa sociedade. Deus é melhor do que o sucesso, Deus é melhor do que o dinheiro, Deus é melhor do que felicidades terrenas, Deus é melhor. Louve ao Senhor. O salmista então nos chama ao louvor, porque Deus é grande. Quem deve louvar? Os servos de Deus. O que deve louvar? O nome do Senhor. Quando deve louvar? Sempre, agora e para sempre. Onde? Do nascimento do sol até o ocaso, em todo lugar, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus é grande. Deus está acima dos céus. E eu louvo a Deus que o salmo não acaba no versículo 4. Eu louvo a Deus que o nosso Deus não é apenas grande, por mais estupendo que seja, a realidade de um Deus eterno, de um Deus infinito, não é assim que o salmo marca os atributos do Senhor. A sua santidade nos faz pensar na sua grandeza e também na sua imanência, na sua proximidade. Deus não está apenas próximo, Deus é próximo. Deus não está apenas perto, Deus é perto. Agora, como alguém tão grande pode ser tão perto? Por isso que o nosso Deus, irmãos, é incomparável. Eu não consigo pensar um exemplo, eu não consigo pensar uma ilustração que caiba esse paradoxo do Deus tão grande, ao mesmo tempo tão perto. O que mais chegamos perto talvez seja algumas analogias, e todas elas falham para capturar a ideia de que o Deus tão grande, Criador do universo, também está e é perto. Deus está perto, Deus é perto. Louve ao Senhor porque Ele é grande, louve ao Senhor porque Ele é próximo. Louve ao Senhor porque Ele é bom. Versículos 5 a 9. Essa bondade que é vista na proximidade do nosso Deus. O caráter misericordioso e próximo de Deus é singular. O nosso Deus, Ele é supremo, Ele é grande, e Ele também é singular. Não há ninguém como o nosso Deus.
Versículo 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? A ideia do cujo trono é que ele está assentado. Ele está assentado nas alturas. O trono de Deus é mais alto que as alturas, que você consegue enxergar com seus olhos. Esse é o nosso Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 11, no contexto em que Deus está se revelando ao povo de Israel, ele diz o seguinte, um cântico de livramento: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é como o Senhor? Isso sai da boca de um povo que viu os feitos de Deus, destruindo cada uma das divindades do Egito, mostrando a sua singularidade. Então eles perguntam: quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Ninguém é como as divindades do Egito. Deus é maior do que todas elas. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Quem é como o nosso Deus? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém satisfaz como o nosso Deus. Ninguém é tão presente como o nosso Deus. Ninguém é tão poderoso como o nosso Deus. Ninguém é tão misericordioso como o nosso Deus. Ninguém é tão amoroso como o nosso Deus. Porque então nós não louvamos o nosso Deus, porque esquecemos quão grande e quão bom Ele é. Então o Salmo está aqui para nos lembrar: louva o Senhor porque Ele é grande, louva o Senhor porque Ele é bom, Ele está próximo. Não tem ninguém como o Senhor. Salmo 18, 31, a mesma pergunta: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ninguém é refúgio como o nosso Deus. E aqui um rápido parênteses para você se perguntar: quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido o seu conforto? Quem tem sido a sua segurança? A sua segurança é o Senhor. É o Senhor, Criador dos céus e da terra. Quem é como o Senhor? Ninguém. Essa é uma declaração de fé que nenhum outro poder se iguala ao Senhor. Quando perguntamos quem é como o Senhor, a resposta é óbvia: ninguém. Ninguém é como o Senhor. E é uma declaração de fé de que não nos prostramos diante de mais ninguém senão o nosso Deus, porque o Senhor, Ele é incomparável. O Senhor é incomparável. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém é semelhante ao Senhor. Louve o Senhor porque Ele é bom, porque o Senhor se aproxima. Versículo 6. Que se incline para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Que imagem que o salmista nos dá. O Deus que está acima dos céus, nas alturas, no seu trono, se inclina para ver o que acontece na terra. Dá uma olhadinha. Ele tem que se inclinar para ver o que acontece. É muito, muito grande. Qualquer coisa humana é infinitamente menor que o Deus exaltado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Gênesis 11, versículos 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha a pretensão humana. Nós vamos construir uma torre tão grande, nós vamos chegar até os céus, e o nosso nome será conhecido por toda a terra. Diga-se de passagem que essa é uma rebeldia de pulso cerrado contra o Senhor, do mandato que Ele deu em Gênesis 1 e 2, de irmos e espalharmos na terra. Então o homem tem uma grande ideia: nós não queremos espalhar a imagem de Deus,
nós queremos ser Deus e nós vamos construir uma torre enorme. E essa torre fará conhecido o nosso nome e nós vamos tirar Deus da jogada. Essa torre será muito, 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 muito grande. Tão grande que o versículo 5 diz o seguinte: então desceu o Senhor para ver a cidade a torre. Ela era tão grande que o Senhor desceu para ver o tamanho dela. Enorme, enorme. Aí eu lembro dos meus filhos que tem uma caixa cheia de leve. E eles esparramam aquela caixa, 7 da manhã, sábado. E eles constroem uma torre. E ele fala: olha, papai. E eu faço assim para ver a enorme torre que ele fez. Uau! Que grande! Você que fez? É, sozinho, sozinho. Ficou muito, muito grande. Aí eu viro as costas e ele chora. Sabe por quê? Quebrou. O outro veio, esparramou e quebrou a torre enorme. Então aqui a Torre de Babel são esses meninos construindo uma torre de Lego e falando assim: olha, nós é o máximo. Aí Deus se curva para ver e faz assim, ó. Aí eles começam a falar línguas diferentes. Aí nasce Fisk, nasce todo um mercado de línguas. Eles se confundem, não se entendem, se espalham. Quem é como nós todos? Ninguém é como nós todos. E o homem tenta, ao longo de toda a história, fazer célebre o seu nome. Fazer célebre o seu nome. Lutando pela sua própria glória. Essa semana que passou eu tive alguns minutos extras de televisão. Por várias razões. E numa delas eu estava assistindo um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial. E aqueles homens arriscando suas vidas para fazer célebre o seu nome. Eu sequer consigo mencionar o nome dos coronéis ali listados. Que se esqueceram, foram esquecidos ao longo da história. E minha mente explode quando eu penso que Deus controlou todo aquele movimento. Cada bala disparada, cada vida tirada. Era o Senhor, o nosso Deus, interagindo e intervindo na história. Quem é como o nosso Deus? Ninguém é como o nosso Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Distarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Incomparável, porque aquele que está acima de todas as coisas se importa com as coisas debaixo dele. E aqui, meus irmãos, nós começamos a experimentar um aspecto da grandeza de Deus que ministra aos nossos pequenos mundos individuais. O Deus criador de todo o universo, maior do que o tempo, maior do que o universo, ele se relaciona com o seu mundo individual. Porque esse Deus que está acima de todas as coisas se relaciona com tudo que está debaixo dele. Essa é a natureza, a bondade, da grandiosidade do nosso Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 9 a 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dizes à cidade de Judá:
Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha o versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Quem é como nosso Deus? Guerreiro, forte, acima de todas as nações, e que apacenta os seus cordeirinhos, contendo o braço de amor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus, capaz de aliar o guerreiro com o pastor, o leão com o cordeiro, o transcendente com o imanente. O Deus grande é que nos garante o fato de que Ele se aproxima e é capaz de mudar sua história. É capaz de trazer consolo, porque Ele é grande e também é próximo. É a proximidade de Deus em sua misericórdia que reverte os extremos fixos da ordem humana. E agora o que nós vemos nos versículos 5 a 9, 7 a 9, desculpa, essa proximidade de Deus em sua misericórdia que reverte os extremos fixos da ordem humana. Porque é na nossa história, na história da humanidade, nas nossas aflições, naquilo que nos foi fixado e dito muitas vezes como destino, que nos faz sofrer, que a proximidade de Deus se revela e mostra a sua grandiosidade. Porque Deus é grande e cuida do seu povo, mas muitas vezes nós pensamos o povo como algo impessoal. Mas quando falamos que Deus cuida do seu povo, Ele cuida do seu povo porque Ele se importa com cada um do seu povo. Deus olha para nós e não vê um montão de gente, Deus vê cada indivíduo, Deus se importa com cada um de nós. Ele é tão importante que Ele se importa. Ele é tão importante que Ele se importa. O nosso Deus supremo, singular, se inclina e se importa. Ele é próximo, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Ele é tão grande que Ele vê a sua dor. Ele vê a sua dor, Ele dá esperança. Ele mostra para nós que há um plano. Ele há um plano que transcende a sua existência e aponta para a sua glória. E o melhor que pode acontecer é vermos a glória de Deus. E como Ele se relaciona com os seus? Como que Ele se relaciona com os seus que sofrem? Versículos 8, 7 a 9. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado. Aqui o salmista ele usa uma poesia que ele intensifica a situação de pindaíba desse necessitado desse ponto. Ok? Ele diz o seguinte: ele ergue do pó o desvalido, e do monte de esterco o necessitado, e da fossa ele tira e livra o necessitado. Você achou que pó era ruim? Agora ele usa uma situação pior ainda. É o monte de esterco. É o monte de esterco, é uma fossa. Ele vê alguém na fossa e ele tira alguém da fossa. Então às vezes você usa a expressão: eu estou na fossa. Fazes bem, que Deus alcança você na fossa. Não tem fossa mais profunda, não tem quantidade de estrume sobre a sua cabeça que o grande Deus não busque você do poço de lama. E Ele tem feito assim ao longo da história. A esperança para nós, meus irmãos, porque do pó Ele tira o desvalido, do monturo Ele tira o necessitado. Se o desvalido é alguém pobre por falta de recursos, o necessitado é a sua consequência, porque ele não tem recursos, ele tem necessidade de tudo. E Deus se aproxima dele. Esse Deus tão grande, esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que criou o universo, que nos chama para louvá-lo por todo o tempo, se relaciona com aqueles que estão na pindaíba. E aí você lê o pobre, você lê o necessitado, você fala: é verdade, Deus nos dá uma grande bolsa família. É melhor do que isso, meus irmãos.
Porque grande parte da palavra de Deus, quando fala do pobre, quando fala do necessitado, não faz uma referência específica à sua situação econômica, mas à sua situação de sofrimento, à sua situação de esquecimento, à sua situação de perseguição. Deus olha aqueles que estão no pó, Ele olha o desvalido, Ele olha o necessitado, Ele se inclina, Ele escuta a sua dor. Ele é grande e Ele tem uma grande orelha, um grande coração para ouvir o seu clamor. Esse é o nosso Deus. E se Ele apenas ouvisse e não fosse grande, não teria valor. E se Ele fosse apenas grande e não ouvisse, Ele seria distante. Mas Ele é grande e Ele ouve. Ele é grande e Ele está perto. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele une aquilo que nós não conseguimos entender como anda junto. Ele é esse paradoxo que a nossa cabeça não faz conexão. Ele se mostra grande e presente. Já imaginou apenas um Deus grande, distante? Já imaginou apenas um Deus que ouve e não pode fazer nada? E diz para você, um terapeuta particular? Deus é melhor que isso. Ele escuta e Ele pode fazer algo, porque Ele é grande e Ele está próximo. Então há esperança para o necessitado, há esperança para aquele que é o pobre, porque Ele o faz assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. No versículo 5, esse Deus que está assentado no trono acima das alturas, faz assentar o pobre no meio dos príncipes. Percebe qual é a lógica do nosso Deus? O nosso Deus que não tem limite, o nosso Deus que é eterno, pede louvor eterno por todo tempo e em todo lugar, por causa da natureza dele. O nosso Deus que está assentado num trono, pega o desvalido e põe ele aonde? Num trono. Você percebe a natureza do nosso Deus? Que conhecer a natureza do nosso Deus diz muito da forma como Ele se relaciona conosco. O nosso Deus que está exaltado nos faz lembrar que o nosso sofrimento aqui, ele é passageiro. E isso é visto não apenas no Salmo 113, mas na forma como essa pobreza ela é expandida ao longo das Escrituras. A necessidade dos Salmos nunca é uma necessidade material, por exemplo, falta de comida, roupa. Mas como mencionamos um tempo atrás, perseguição, doenças, fraqueza corporal, até mesmo culpa. Pobreza então não é uma realidade social, mas enfatizado como necessidade, sofrimento e muitas vezes contrária à vontade de Deus. Uma situação de pobreza é uma situação contrária à vontade de Deus. Normalmente Deus dá para o justo uma vida próspera. No Antigo Testamento nós vemos isso. Os Salmos dá para o justo uma vida próspera. E quando a vida próspera não vem, surgem perguntas. Salmo 73. A figura ideal de um israelita, como vimos na semana passada, é alguém que distribui, que dá para os pobres. E quando o israelita viu então que ele não tinha que dar para os pobres, porque ele era pobre, ele se pergunta: o que está errado? O que está errado? Bom, essa figura de pobreza ela se expande ao longo da palavra de Deus. Os pobres são o povo de Israel. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 11. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O chamado de louvor que nós lemos nos versículos 1 a 4, é o Senhor quem vai fazer brotar. Como Ele vai fazer brotar? Tirando você da fossa e colocando você no lugar de honra. Aí nós vamos louvar o Senhor, porque o louvor veio dele. O louvor é fruto da atuação de Deus. O pobre povo de Israel, então, é o povo necessitado diante de Deus. Então, no Novo Testamento, que nós vemos que os pobres são aqueles que recebem caridade ou que recebem o reino de Deus. A bênção para os pobres na mensagem de Jesus refere-se à posição dos homens diante de Deus, não às condições sociais ou econômicas.
pobre de espírito. Pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Deus ouve a sua necessidade. Deus ouve o seu clamor, porque Ele é grande, porque Ele é bom. Versículo 9. Então Ele exalta o humilhado e Ele dá companhia ao solitário. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. A Bíblia nos traz algumas informações sobre esterilidade, sobre infertilidade. E ela foca na esterilidade involuntária, que só pode ser entendida em contraste com a importância que as crianças têm no desenvolvimento da teologia bíblica, da revelação de Deus. Abra no Salmo 127, versículos 3 a 5, e depois no Salmo 128. Herança do Senhor são os filhos, 127, versículos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128, versículos 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e quem te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No Oriente Médio, as crianças tinham um papel importante, os filhos tinham um papel importante por 3 razões específicas. Eles cuidavam dos mais velhos, era uma garantia de aposentadoria feliz e tranquila a quantidade de filhos. Havia uma obrigação social e cultural que os filhos iriam cuidar dos seus pais. Então, muitos filhos era garantia de um cuidado futuro. Também faziam o trabalho da família. Os filhos faziam o trabalho da família e levavam adiante o nome da família. Era um claro sinal da bênção do Senhor. A bênção do Senhor diante dos mandatos da criação, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Para Israel, particularmente, era mais importante, porque além de ser o cumprimento do mandato da criação, era a bênção da procriação, estava ligada às promessas de Abraão, de ser uma grande nação. É a participação das bênçãos, das promessas de Abraão. Mas ainda é a expectativa da vinda do Messias prometido, porque viria de um dos filhos, das mulheres que tinham muitos filhos, o Messias. Então, filhos são vistos como bênção, e a esterilidade, a infertilidade como uma maldição. Ela é entendida como maldição, uma oposição à bênção da multiplicação em Gênesis 1, 28. Em Israel, fertilidade ligada à obediência, maldição ligada à esterilidade. Mas não havia ligação direta com o pecado individual. Talvez alguns exemplos isolados, como Mical, por exemplo, que zombou de Davi e se tornou estéril. Mas a grande maioria dos casos de esterilidade e infertilidade não tinham a ver com o pecado individual. E quando assim o fazemos, nós estamos indo contra os ensinamentos das Escrituras. Um tema sensível a tantas famílias e a tantas pessoas, não só no nosso meio, mas na nossa época. Então, o que está ligado ao pecado? Bom, pecado como Gênesis capítulo 3? Talvez. Mas Deus havia dado crianças a mulheres estéreis para o propósito dele. E todas as vezes que vemos a esterilidade apontada na palavra de Deus, preste atenção, Deus está prestes a fazer alguma coisa. Sara era estéril e ela teve um filho, Isaac. Rebeca era estéril e ela teve filhos. Raquel era estéril e ela teve filhos. A mãe de Sansão era estéril e ela teve um filho. Isabel era estéril e ela teve um filho. Quando a esterilidade era mencionada, estava associada ao agir do Senhor e à bênção soberana do Criador dos céus e da terra no meio do seu povo. Bom, o importante então é que nós temos que entender como que o Senhor abençoa a mulher estéril que vive em família à luz do sacrifício de Jesus Cristo.
Porque algo se expandiu, algo mudou. Algo mudou e precisa ser entendido à luz de toda a revelação da Escritura, para que não seja gerada culpa de maneira desnecessária e que ministremos o amor de Cristo e enxerguemos como Ele está sendo presente na vida em família e fora dela. Isaías capítulo 54, versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Se o seu valor está associado à quantidade de filhos que você tem, você está enganado. Se a sua segurança está no fato da quantidade de filhos que você tem, você está enganado. Porque bendito é aquela que tem mais filhos do que a mulher casada, porque os seus filhos são sobrenaturais. O Senhor Jesus Cristo expande para nós o conceito de família e nos colocou numa comunidade ligados não pelo sangue biológico, mas pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos une e nos faz viver em família. A mulher estéril encontra família, a mulher estéril encontra família em Cristo Jesus, na família da igreja. Os órfãos encontram pais na família da igreja. Os avós que não têm netos encontram netos na família da igreja. E Cristo Jesus expande para nós uma bênção além dos vínculos biológicos. A força disso nós não sequer conseguimos mensurar, apenas aceitar e receber pela fé. E deixar que o Espírito Santo trabalhe para nós todos esses conceitos, entendendo que nós somos uma família de pessoas pobres e necessitadas da graça de Jesus, de pessoas solitárias que agora foram colocadas numa família. Há aqueles que talvez não estejam lutando com infertilidade e esterilidade, mas são os únicos convertidos da sua família. E Deus lhe deu um familhão, cheio de problemas, típico de família, mas te deu um familhão. É a família em Jesus Cristo. Essa herança espiritual é parte de uma esperança escatológica associada com a vida do Messias. E Jesus mostra isso para nós. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, seu meu irmão, irmã, irmã. A bênção da multiplicação de encher a terra, ela é expandida no mandamento do ide e fazei discípulos. Porque é no discipulado que nós temos um vínculo maior do que os relacionamentos biológicos. É no discipulado que nós encontramos nossos verdadeiros irmãos, irmãs, mãe, pai. É em Cristo Jesus que a família se expande e que o solitário encontra família. Teve uma família? Maranata. Que você nasceu no dia. Cristo Jesus mudou o seu vida. Essa é a família e a esperança que nós temos em Cristo Jesus, em que a importância da família biológica é qualificada pela família espiritual. Essa mudança de valores, então, é requerida para seguir a Jesus Cristo. E elas têm uma esperança para o futuro maior, de maior valor do que qualquer coisa temporal, incluindo filhos. E quão difícil é viver essa realidade.
Quão difícil é entender que os nossos relacionamentos transcendem sangue, transcendem biologia. Ontem eu tive a oportunidade de interagir e falar num congresso de capelania hospitalar. E eu fui confrontado com a realidade do sofrimento mais uma vez. E que depois de interagindo com a capelã, Eleni Vassão, uma mulher que o Senhor tem usado tremendamente em hospitais há muitos anos, ela contou a história de um médico chamado Dr. Rudy, que eu vou compartilhar com vocês. Porque o Dr. Rudy, eu acredito que ele vive a realidade de um Deus grande e próximo. Alguém que enxergou o poder de Deus e encontrou consolo na bondade e proximidade de Deus. Dr. Rudy tem 43 anos, é pai de 4 filhos. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata há 2 anos atrás. Um câncer que começou na próstata, uma semana depois estava no ombro e algumas semanas depois estava nos seus ossos. E o dia que ele recebeu o diagnóstico, ele estava com a sua família, com um irmão médico. E o médico compartilhou com ele o diagnóstico em termos médicos. Quando ele terminou, o irmão se retirou para chorar. Porque o irmão também era médico. E o irmão entendeu o que o médico tinha falado. A família ficou observando e então ele, com toda a sua sabedoria e amor e graça que o Senhor deu, traduziu os termos médicos nos termos que a sua esposa de 36 anos pudesse entender, que os seus filhos de 5 a 10 anos pudessem entender, enquanto ele segurava sua filha de 8 meses no colo. Então todos deixaram o consultório para chorar. E o Dr. Rudy ficou sozinho, segurando sua filha de 8 meses. Ele chorou. Ele se sentiu pobre, necessitado e só. Mas então Deus, Criador do Universo, se mostrou presente. Porque ele sentiu no seu queixo a mão da sua filha de 8 meses. E segurou o seu queixo na sua ignorância e simplicidade. E Deus o lembrou que ele estava próximo. Dr. Rudy hoje não é só paciente, mas ele também é médico e o capelão da sua família. Porque seu pai se desesperou ao saber do diagnóstico do seu filho. E tem perambulado em várias igrejas neopentecostais e correntes de oração para a cura do seu filho. Ele simplesmente não aceita que ele vai enterrar o filho. É o Dr. Rudy então que consola o pai. E traz seu pai para chorar no seu ombro. Num grau de dor número 6, numa escala de 1 a 10, ele mantém o nível de dor de morfina, ele consegue administrar a dor para que ele mantenha ainda a consciência. Porque no dia que ele recebeu o diagnóstico de que nenhum tratamento havia funcionado, ele chamou a capelã para gravar o sermão do seu culto fúnebre. E a mensagem para os seus filhos é a seguinte: Deus é bom. Deus é bom. Humanamente falando, o Senhor vai levar o Dr. Rudy. O Senhor vai levar o Dr. Rudy. Mas o Dr. Rudy crê num Deus, Criador dos céus e da terra, que se fez presente. E ele nos chama de pobre. Ele é um pobre. Ele é um desvalido. Ele está humilhado e impotente diante de uma doença. Mas o Senhor há de exaltá-lo. E ele vai receber uma coroa em Cristo Jesus. Amém. Deus é grande. E Ele ouve nossa dor. Bom, o homem aflito, então, irá receber reconhecimento. E a mulher oprimida irá receber honra do ser humano. É óbvio que no contexto do Salmo nós estamos lidando com uma sociedade em que para o homem é importante uma posição de honra e uma sociedade em que o valor da mulher estava ligado à quantidade de filhos. Não é mais o nosso contexto. É óbvio que muitos lutam ainda com a dor da infertilidade, da ausência de filhos, mas o nosso valor está em Cristo Jesus. É Ele que nos faz assentar em família, é Ele que nos dá mãos, irmãs, filhos espirituais, filhas espirituais, ligados no precioso sangue de Jesus. Então o salmista termina, diante da realidade de que Deus é grande, que Deus é próximo, com mais uma chamada. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vou sair daqui hoje
Você entender que Deus se importa não só com o seu povo, mas com cada indivíduo que ele presente ao seu povo. Deus ouve sua dor. Deus ouve o seu choro. A sua história particular, então, precisa ser entendida à luz da grande história. A sua história particular precisa ser entendida à luz da grande história. Grande história. Foi o ano passado que faleceu um professor e amigo, Dr. Carlos Oswaldo. Dr. Carlos Oswaldo ensinou por décadas no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E eu interagi com ele em diversos níveis. Em sala de aula, mas os mais marcantes foram porque a filha dele estudava na minha sala. Então ele ouvia as minhas presepadas de ensino médio, de ensino fundamental, brincar de bola, sair correndo por aí. O Dr. Carlos Oswaldo dedicou sua vida para ensinar homens e mulheres a palavra de Deus. E o Senhor o levou em outubro do ano passado. Foram centenas de milhares de pessoas que compartilharam o seu culto fúnebre. E a sua esposa foi consolada por seus filhos e filhas espirituais. Dia após dia, até hoje, ela recebe visitas de ex-alunos que tiveram sua vida marcada pela vida do Dr. Carlos Oswaldo. É assim que Deus nos usa, meus irmãos, no reino de Deus. O seu valor transcende sua certidão de nascimento e a quantidade de dependentes do seu imposto de renda. Está ligado ao seu ministério da palavra, a fazer discípulos de Jesus Cristo, que carregam o nome do Senhor por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Enquanto Ele ouve a nossa dor, Ele nos consola com a verdade do Evangelho. Sua história, então, precisa ser entendida à luz da grande história. Ele o salva de seu pecado. Ele o salva do seu pecado. O maior poço de lama que você já se enfiou foi aquele que você nasceu. Você nasceu num poço de lama. Você nasceu na fossa, perdido em pecado. O Senhor lhe salvou. O Senhor lhe tirou de lá e limpou com o precioso sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Ele lhe salvou. Efésios capítulo 2. Agora, talvez você esteja aqui hoje, ainda sem um relacionamento pessoal com esse Deus Criador dos céus e da terra. Talvez ainda indiferente ao chamado do Evangelho. Talvez ainda no poço de lama. Preste atenção. Esse poço de lama pode parecer muito bom agora, mas uma hora o cheiro vai aparecer. Uma hora suas narinas vão desentupir e você vai sentir o fétido odor do pecado. E hoje Deus estende a mão e diz: vem, eu quero você, eu quero limpar você. E se Ele está chamando hoje, não resista, porque é irresistível. Vem, o Senhor quer você. Ele também resgata quando aflito. Talvez você já saiu do poço de lama do pecado e passa por aflição, porque a aflição é parte da história do cristão. É Ele quem resgata o aflito, é Ele quem consola o aflito, é Ele quem consola o seu povo. Deus é muito importante, e é por isso que Ele se importa. Ao contrário daqueles que se tornaram importantes e não se importam mais, Deus é muito importante, por isso Ele se importa. Que verdades que foram unidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que deixou sua glória, que viveu a nossa miséria, para que você pudesse ter graça em ocasião. Jesus Cristo desceu da sua glória, viveu a sua miséria, para que na aflição você clamasse o consolo, o perdão, em meio à sua culpa, em arrependimento, quando dói, quando a tristeza vem. Jesus Cristo veio, se importou, e hoje nós temos esperança. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Lembrando do pastor Edson também, que deve retornar essa madrugada. Eles têm no final de semana do Piauí, os irmãos nossos do Piauí, conferência de casais. Vamos orar por ele. E depois seremos despedidos de oração silenciosa. Deus é grande. E Ele se importa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor confessando Tua grandiosidade e a Tua prosperidade. Confessando que são verdades que dificilmente se comungam, Deus, no nosso pequeno entendimento. Mas pela fé reconhecemos
O Senhor está acima de todas as coisas. E ainda assim ouve nossa dor. Ouve a dor daqueles que estão necessitados, ouve a dor daqueles que estão solitários. E nos coloca em boa companhia e nos exalta de tempo oportuno. Se não aqui, com certeza na eternidade. Nós te louvamos porque as tuas promessas não tardam, nunca falham e são reais. Nós te louvamos porque a nossa família transcende laços de sangue, mas são unificados no sangue de Jesus. Nós te louvamos por Cristo Jesus e a compaixão demonstrada por nós na cruz do Calvário. Perdão, perdão. Consola, Deus, o coração daqueles que sofrem no nosso meio, sofrimento silencioso, calado, mas que o Senhor ouviu cada suspiro, o Senhor enxuga cada lágrima. E de uma forma sobrenatural e plena, Deus, console o coração do teu povo com a mensagem do Evangelho. E se porventura alguém no nosso meio ainda não fosse de lama do pecado, confronte, ó Deus, confronte e chame ao arrependimento. Limpe, Deus, para a glória do teu nome, a fim de que ele seja conhecido por todo lugar. Em nome precioso de Jesus que nós